E aí, meus amores, bom dia, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 63ª aula remota, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, aula de matemática. Então, vamos concluir o volume 2, né? Aliás, o capítulo 3 do volume 2 e entrar no capítulo 4 do volume 2 também, certo? Então, vamos começar com a nossa correção da página 65 até a página 71. Logo depois a gente entra no conteúdo de hoje, tá ok, meus amores? E aí na página 65, que foi a atividade de casa, correção, considerando cada quadradinho como unidade de área, escreva abaixo de cada figura a sua área correspondente. E o que a gente tinha que fazer? Só contar os números de quadradinhos, que elas são as unidades de área, tá certo, gente? A imagem dos quadradinhos é que formam a área, tá ok? Então, aqui, 7 unidades de área, 3 unidades de área, 15 unidades de área, 10 unidades de área, 7 unidades de área, porque uma metade com outra metade formam um inteiro, né? Quadradinho inteiro. 16 unidades de área, ok? Considerando cada quadradinho como unidade de área e a lateral dela como unidade de perímetro, porque a lateral é unidade de perímetro, como a gente já sabe. Não confunda. Unidade de área é o quadradinho e unidade de perímetro é a lateral do quadradinho, certo? Então, você vai responder. Escrever o que fazer o que se pede. Na A, amarela com 9 unidades de área. Amarela, você vai pintar de amarelo, né? Aqui tá rosa, mas você vai pintar de amarelo. E a 9 unidades de área, ou seja, tem que ter 9 quadradinhos dentro, porque é unidade de área. Agora, a verde, que é a B, você tinha que fazer 56 unidades de área, ou seja, 56 quadradinhos. Como a gente faz isso? Fazendo a continha de multiplicar, a gente sabe que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Na coluna. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 vezes 7 dá exatamente igual a 56. Não é isso, gente? E aí, 56 quadradinhos formam a unidade de área. Já o azul, você é apenas para fazer os quadradinhos inteiros, nenhum quadradinho pela metade, com 12 unidades de perímetro, ou seja, lateral do quadradinho. Cada lateral de 1 centímetro do quadradinho é o perímetro da figura, tá certo? Ou seja, o contorno da figura inteiro é o perímetro total da figura. E aí, 12 unidades de perímetro, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí vem para a área, agora apenas quadradinhos inteiros, com 16 unidades de perímetro. Quadradinhos inteiros, sem nenhum pela metade, e com 12 unidades de perímetro. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só as laterais dos quadradinhos, tá bom, gente? Unidade de perímetro. E aí vamos para a página 66, onde a gente vai ver unidade de medida de área, que você já viu que precisamos padronizar as unidades de medida para que todas as pessoas possam medir de uma mesma forma. Então, vamos definir uma unidade de medida para os próximos cálculos de área. Então, a área deste quadradinho será exatamente o quê? Como a gente já viu na aula passada, um quadradinho medindo 1 centímetro cada lado. E aí, a gente tem uma área de 1 centímetro ao quadrado, certo? Vamos considerar assim. E como é que a gente mede cada área? Primeiro, a gente calcula a área do retângulo, né, do lado. E aí, vamos usar a régua para encontrar os centímetros. Aqui tem 2 centímetros, aqui tem 5. Depois, a gente vai, né, dividir os quadradinhos em 1 centímetro. 1 centímetro para cada quadradinhos. E depois, a gente vai calcular a quantidade de quadradinhos, que aqui
coluna de 2 com base de 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2. Então, 5 vezes 2, que dá exatamente igual a 10. Então, portanto, a área desse retângulo é igual a 10 centímetros ao quadrado. E aí vamos para a atividade. Ao medirmos os lados de determinado retângulo, obtemos 3 centímetros e 4 centímetros. Sendo assim, responda o que se pede. Quantos quadradinhos de 1 centímetro pode ser formado? E a gente faz apenas uma multiplicação. 3 vezes 4, 12, né, gente? E aí a gente já sabe que vai ser 12 quadradinhos nesse retângulo. Qual a área desse retângulo? A área desse retângulo é 12 centímetros ao quadrado. Use a régua para calcular a área de cada uma das seguintes figuras. E aí você vai calcular 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. 3 vezes 3 vai dar igual a 9, que é a área em centímetros quadrados. 9 centímetros quadrados. E assim por diante, na B também. Sempre medindo os centímetros. 1, 2, 3 de base, 1, 2 de altura. E aí, 3 vezes 2 igual a 6, que vai ser o total de quadrinhos da área, né? E aí a gente fala que é 6 centímetros ao quadrado. Na C, a mesma coisa, 5 centímetros abaixo, 2 de altura. 5 vezes 2, 10, 10 centímetros ao quadrado. A D, você vai medir novamente cada centímetro. Pega a régua, sempre usando a régua. E aí dá 7 centímetros aqui, então são 7 quadradinhos. E aí, como só tem um para subir, 7 vezes 1, né? 1 de altura, 7 vezes 1. E aí, 7 centímetros ao quadrado. E assim sucessivamente a gente faz na E, sempre medindo os centímetros, 1 centímetro para cada lateral. E aí, a área é sempre a base vezes a altura, né? 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3. 4 vezes 3, que dá igual a 12, que é o total de quadrinhos que a gente vai encontrar, que vai formar a área em centímetros ao quadrado. E aqui, 5, 1, 2, 3, 4, 5, você vai encontrar 5 centímetros de base e 3 de altura. E aí, 5 vezes 3, 15. Então, a gente tem 15 centímetros ao quadrado na base desse retângulo. E aqui a área desse retângulo, você vai novamente descobrir quantos centímetros tem embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4. Então, 6 vezes 4, a gente sabe que é 24, né, gente? 6 vezes 4, 24, então 24 centímetros ao quadrado é a base, né, é a área desse retângulo. E aí a gente vai para a próxima página, onde a Keiko precisa auxiliar o sensei a arrumar o tatame para uma apresentação de judô. Para isso, ela monta o tatame com 36 quadrados de EVA, formando a seguinte configuração. E aí você percebe que o tatame de Keiko e o que o sensei estava pensando tem a mesma área, né, gente? Mas os perímetros são diferentes. Você notou isso? Então, vamos ver esse fato determinando o perímetro de cada um. O tatame de Keiko, que a Keiko montou, tem 4 vezes 9, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 vezes 9, que dá exatamente 36 unidades. A mesma do sensei. Também dá 36 unidades, só que a dele é 6 vezes o 6. Né, gente? As unidades diárias são iguais. Já o perímetro do tatame, montado pela Keiko, é de 26 unidades de lado dos quadrados da EVA. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 também. 9 com 9 dá 18, né? 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26. Já do sensei, né? Tem 24 áreas, já que ele montou com uma forma diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 em todos os ladinhos, tem 6 com 4 lados, né, gente? 6 vezes 4, 24. Então, você percebe isso aí, que o tatame que montou tem 4 vezes 9, igual a 36 unidades de área, que é a mesma do sensei, mesma unidade de área, né? Que 6 vezes 6 também é 36. Todas as duas têm 36 unidades de área. Já o perímetro do tatame montado pela Keiko é de 26 unidades, lados dos quadrados DVA, enquanto o perímetro do tatame do sensei é de 24 unidades. E aí na B você vai pintar a malha quadriculada a seguir com as figurações possíveis de forma retangulares, que pode ser formado com 16 quadrados, depois de determinar o perímetro de cada figura. A gente já sabe que o perímetro é o contorno, né, das laterais em centímetros. Cada centímetro de cada lado do quadrinho, né, gente? Esse perímetro. Já a base, né? Você conta a base da área quadrada, você conta simplesmente a quantidade de quadrinhos, também de 1 centímetro também. Então, aí está as sugestões, né? Perímetro de 34 unidades, ou seja, 34 laterais, não é 34 quadrinhos. Presta atenção. Perímetro é a lateral que a gente conta, né? Então, tem 34 que a gente. Laterais, começando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 unidades de perímetro. Já a base é a quantidade de quadrinhos, não confundem. E aqui é a mesma coisa, perímetro com 20 unidades, então são lá 20 lateraisinhas de 1 centímetro. Perímetro de 16 unidades, 16 lateralzinhas de 1 centímetro. É isso? Usando a multiplicação completa, 1 vezes 16 é a mesma coisa de 2 vezes 8, que é a mesma coisa de 4 vezes 4, né? E 1 vezes 36 é a mesma coisa de 2 vezes 18, que dá a mesma coisa de 4 vezes o quê? 9, que também é a mesma coisa de 6 vezes o 6. Então, o que muda aqui são os perímetros, né? Mas as bases continuam iguais. E aí, nas atividades complementares, a figura seguia um prisma ou uma pirâmide. Justifique sua resposta. Como as bases da figura são paralelas e não há uma vértice em que se concorra metade das arestas, né? Então, por isso que ela é um prisma. E agora, na segunda, o famoso prédio governamental estadunidense é o Pentágono. Pentágono, ó. Ele é uma forma representada, ele tem essa forma representada a seguir, né? Que é a forma do pentágono. E o nome lá é conhecido como pentágono, né, gente? Já. Do ponto de vista dos sólidos geométricos, na sua opinião, esse seria o nome mais adequado para essa construção? Claro que não, né, gente? Que a construção ela se assemelha a um prisma de base pentagonal. E não é um pentágono, que seria uma figura plana, se fosse pentágono realmente. Na 3, um importante ponto turístico italiano é a Torre de Pisa. Sua construção apresenta uma inclinação natural. O formato dessa torre se assemelha a um poliedro. Qual é esse poliedro? E a gente sabe que a Torre de Pisa se assemelha a um corpo redondo, né? Você vê que é um corpo redondo. Vamos para a página 70. E aí, levando em consideração apenas a definição de que o prisma apresenta base oposta paralela e de mesma medida, qual dos corpos redondos desenhados a seguir você relacionaria
com um prisma? Bom, por também ter base paralelas e congruentes, o cilindro, né, gente, é o corpo redondo que mais se assemelha ao prisma, não é isso? Então, seria o cilindro. Represente no caderno o formato das figuras para obter, ao posicionar os sólidos a seguir, sobre uma folha de papel e contornar. E aí, você fazendo exatamente isso que se pede aí, você vai obter essas figurinhas aqui, ó. Quadrado e um pentágono, não é isso, gente? Que é a base do contorno dos sólidos. E na sexta questão, ao contornar as faces da figura a seguir, obteremos apenas figuras formadas por linhas retas. Gente, as duas faces que podem ser contornadas, elas não apresentam nenhuma linha reta, né? Então, claro que não, claro que jamais a gente vai apresentar uma linha reta se as duas faces só têm linha redonda, né, gente? Ó. Cite pelo menos 3 medidas de comprimento que podem ser usadas durante uma corrida de automóvel. E aí a gente pode citar o quê? A gente pode citar a velocidade, a aceleração e a distância, que são medidas de comprimento que a gente usa durante uma corrida de automóvel, certo? Na sétima questão, aliás, na oitava questão, na malha quadriculada a seguir, cada quadradinho tem 1 centímetro de comprimento. Qual é o perímetro das figuras representadas? E aí, gente, a gente sabe que a figura da esquerda tem um perímetro de 22 centímetros, porque o que você vai fazer? Você vai só contar as lateraisinhas dos quadradinhos. E aí você vai ter a resposta de 22 centímetros. A da direita, 14 centímetros. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? É assim que se encontra o perímetro das figuras, tá bom? A nona. Das figuras representadas na atividade anterior, qual ocupa a maior quantidade de quadrinhos e qual a área de cada um deles? Então, gente, aí a gente sabe que as duas figuras ocupam a mesma quantidade de quadrinhos, né? Cada um tem 12 centímetros quadrados de áreas, não é isso, gente? Ou seja, a gente sabe que tem 12 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. Na décima. Em quantos quadradinhos de lado a 1 centímetro podemos dividir um retângulo de lados medindo 8 centímetros e 5 centímetros? Represente essa divisão no caderno. Qual é a área desse retângulo? Então, gente, é possível dividir esse retângulo em 40 quadradinhos, não é isso? Vamos ver aqui na figura, olha aqui, ó. 40 quadradinhos, certo? A área desse retângulo é 40 quadradinhos, 40 centímetros ao quadrado, ok? É justamente 8 de altura e 5 de base, né? Ou ao contrário, tá bom? Vamos relembrar sobre os sólidos geométricos completos. Poliedros são compostos apenas por faces planas, né, gente? Planas. Os prismas têm duas faces que contêm a metade de seus vértices. Essas são suas bases. Os corpos redondos têm faces que não são planas, não é isso, gente? São redondos, já está dizendo. Sobre as unidades de medida completa. O metro é usado para medir o comprimento. Em 200 metros, aliás, em 200 centímetros, nós temos 2 metros. Em 5 quilômetros, nós temos o quê? 5.000 metros. E para se determinar o tamanho da região de uma figura, que uma figura ocupa no plano, calculamos sua área. Vamos agora para o capítulo 4, Unidos para o Bem.
E a gente vê aí um cordel de diversidade. Quando unidos para o bem, apesar de diferentes, fazemos a diferença, porque somos competentes, juntando as habilidades, somos todos excelentes. Não importa qual a raça, nem importa de que cor. Na história de nosso povo, cada um tem seu valor. Da mais alta autoridade ao simples trabalhador. Porque assim somos criados, berço de diversidade, etnias tão diferentes sobre a lei da igualdade. Nesta nação multicor, respira-se liberdade. Rico extrato de culturas nesse imenso caldeirão, com um toque de requinte de arte de religião, faz um povo singular, fruto de tal união. E aí, gente, olhando para essa imagem, a gente vê que são vários povos indígenas, né? Você acha que juntas as pessoas são mais fortes? Sim, claro que sim. Só que a gente sabe aí que esse forte aí não é simplesmente a força física, mas sim uma capacidade maior de trabalho que possibilita, né, os seres de serem ouvidos, né, de atingirem mais objetivos em comum. Não é isso, gente? Imagine que para um trabalho com 36 alunos deve formar-se pequenos grupos. De que modo você organizaria esses grupos? Então, se são 36 alunos, qual o número que a gente pode formar que dá 36? Então, tem 8 vezes 4, 8, ou 4 vezes 8, e tem o 6 vezes 6, né, gente? Então, pode ser formado grupo de 6, grupo de 4 e grupo de 8. Mas o que a gente está querendo ver aqui não é somente a quantidade de pessoas em cada grupo, tá bom? Mas também as características de cada pessoa do grupo, com relação ao gênero, afinidade, entre outras. Porque a gente, quando entra num grupo, a gente sempre procura as pessoas que a gente tem mais afinidade, né? Pra gente se dar melhor no grupo, não é isso, gente? Verdade? E aí vamos para a aplicação da divisão. Você já sabe que quando queremos... Aplicações da divisão. Você já sabe que quando queremos dividir uma quantidade em partes iguais, usamos a divisão. Vamos ver agora outras situações em que podemos usar essa operação. Quando queremos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Preciso de quantas caixas com 5 canetas para distribuir uma caneta para cada aluno em uma sala com 35 alunos. 35 dividido por 5 igual a 7, logo 7 caixas. Quando buscamos saber o resultado inverso da multiplicação, qual é o número que multiplicado por 7 resulta em 35? Simples. 35 dividido por 7 igual a 5, pois 5 vezes 7 igual a 35, logo o número é 5. Também, quando desejamos saber quantos grupos podem ser formados a partir de certa quantidade. Quantos grupos de 4 pessoas podem ser formados em uma sala com 36 alunos? 36 dividido por 4 igual a 9. Logo, são 9 grupos. Também quando queremos relacionar e comprar grandezas. Qual é a relação entre o número de alunos que tomam leite e os que não tomam em uma sala de 30 alunos, uma vez que 20 tomam e 10 não tomam? A relação é de 2 para 1, ou seja, para cada 2 alunos que tomam leite, existe um que não toma. Então, 20 dividido por 10, que é igual a 2. E agora vamos às atividades propostas. Indique em cada situação qual operação matemática deve ser usada para resolvê-las. Ana comprou 3 canetas e 5 lápis por R$1, cada um deles. Quanto ela pagou pela compra? Então, para resolver esse probleminha, eu vou utilizar a adição e a multiplicação. Keiko tem uma coleção de 30 livros, que deve ser arrumada em uma estante com 6 prateleiras, de forma que cada uma tenha a mesma quantidade de livros. Quantos livros devem ficar em cada prateleira? E aí a gente vai fazer uma operação chamada divisão. Em cada 3 crianças de classe da Ana, uma delas usa óculos. Se a turma
tem 18 crianças, quantas usam óculos? Então, claro que a gente vai fazer duas continhas aí, que é a divisão e multiplicação. Francisco ganhou uma caixa com 20 lápis e quer distribuir igualmente entre 4 amigos. Quantos lápis cada um deles vai receber? E aí, fazendo a continha, a gente percebe que a operação é uma divisão. Uma caixa de lápis de cor tem 24 lápis. Quantos lápis existem em 32 caixas iguais, né? Lápis de cores igual a essa. E aí a gente sabe que tem que fazer uma adição ou então uma multiplicação. Quantos grupos de 5 pessoas podem ser organizados em uma reunião com 100 pessoas? E aí a gente vai fazer uma continha de divisão. Em um grupo de xadrez, há 32 peças. Quantas são as brancas e quantas são as pretas? E aí você tem que fazer uma continha de divisão ou então uma de subtração. E aqui, usando o algoritmo da divisão para resolver os problemas a seguir. Quantas vezes a quantidade de 25 cabe em 100? E aí você vai fazer aqui, né, a sentença matemática, que a gente sabe que é uma divisão, 100 dividido por 25 é igual a 4. Mas é claro que você tem aqui do lado que fazer o cálculo, né, gente? 100 dividido por 25. E aí, como é que a gente encontrou esse 4? Não posso dividir 25, né? 10 também não. Então, por isso, 100 inteiro. Então, qual é o número que vezes 25 dá 100? Exatamente o 4. 4 vezes 25 são 100. 100 menos 100, nada. Você tem que armar essa continha, tá bom, gente? Antes de responder. E a resposta cabe quantas vezes 25 dentro do 100, gente? 4 vezes. E aí, quantas vezes o número 4 cabe no número 172? Então, é mais uma continha de divisão. Aqui está a sentença, né? 172 dividido por 4 igual a 43. E aí, a gente vai armar. 172 dividido por 4. E aí, você faz. Não dá para dividir 4, 17, dá para dividir 4? Dá. É um número, gente, 4. Porque 4 vezes 4 é 16. 17 menos 16 é 1. E aí a gente abaixa o 2, fica 12, não é isso? 12 dividido por 4 dá 3, porque 3 vezes 4 é 12. 12 menos 12 é nada. E aí terminou a continha, porque não tem mais nenhum número para baixar. E aí pronto, ficou os 43, a gente encontrou os 43 e a resposta é: cabe 43 vezes. Um prédio tem 96 salas distribuídas igualmente entre 8 andares. Quantas salas há em cada andar? E aí é mais uma sentença matemáticazinha aí de divisão. 96 dividido por 8 igual a 12. Como é que a gente chegou nessa conclusão? 96 dividido por 8. Você vai armar a continha. E aí você faz. 9 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. 9 menos 8, 1. Abaixa o 6. E aí, 16 por 8, a gente sabe que é 2. Por quê? 2 vezes o 8 é 16. 16 menos 16 é nada. Por isso a respostinha 12. Em cada andar há 12 salas. E aí na D, em uma sala de aula há 28 carteiras. Se elas fossem dispostas em 7 fileiras, quantas carteiras ocuparão cada fileira? E aí a gente sabe que é uma continha de divisão. 28 dividido por 7 igual a 7, igual a 4. Como é que a gente chegou nessa conclusão? 28 dividido por 7, você vai encontrar o número que 7 vezes seja 28, né, gente? E aí é o 4. 4 vezes 7, 28. 28 menos 28, nada. Não é isso? Exatamente.
Sequências e padrões numéricos. Duas turmas de quarto ano da Escola da Galerinha formaram grupos para realizar um trabalho de conscientização, elaborando cartazes sobre o respeito às diversidades e a valorização do nosso povo. Após a elaboração dos cartazes, haveria uma exposição dos trabalhos na quadra da escola para todas as turmas e professores. Como essa atividade ocorreu em um sábado, os grupos foram se apresentando conforme foram terminando seus cartazes. Na turma da Galerinha foram formando grupos de 4 alunos. Complete a sequência a seguir que indica o número de alunos que se apresentaram somando um a um todos os grupos. Olha os grupinhos, os cartazes que eles apresentaram. O sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Olha que legal, gente. Augusto Cury. A diferença nos enriquece, o respeito nos une. Que lindo, né? E aí são 2 grupos de 4 alunos, né? Que a gente está vendo aqui, gente. Então, 4 alunos com mais 4 alunos forma 8. Com mais 4, 12. E aí, se é a sequência de 4, né, gente? A gente só vai acrescentando 4. E aí fica o quê? 16, 20, 24, 28, 32, 36. Não é isso? De 4 em 4. Na turma da Carol, os alunos formaram um grupo de 5 alunos. Complete a sequência a seguir com essa quantidade de alunos que se apresentaram no grupo após grupo. Então, pronto, sequência de 5. Então, vamos sempre acrescentando 5 alunos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Não é isso, gente? Após a apresentação dos trabalhos dos alunos que quisesse permanecer para participar de um café da tarde comunitário, a princípio foi montado mesas de 4 cadeiras para o café. Mas o clima da união, gerado pela apresentação dos trabalhos, fez com que os alunos se juntassem às mesas. Então, aqui ficou uma mesa com 4 cadeiras, aqui tem 2 mesas já com 6 cadeiras, já que tem uma lateral, de cada mesa cabe uma cadeira, então aqui cabem 6 cadeiras, enquanto aqui cabe 4, aqui cabem 6. Nas páginas anteriores, vimos um agrupamento de 2 mesas para o café da tarde, na Escola da Galerinha. De acordo com as imagens, uma das mesas acomodava 4 pessoas, enquanto que 2 mesas acomodavam 6. Foi isso que a gente viu, gente? Agora você vai fazer o desenho que representa esses agrupamentos e alguns dos próximos com 3, 4, 5 mesas a mais, certo? Então, o primeiro agrupamento de 4 cadeiras com uma mesa, 2 mesas já comportam 6 cadeiras, e aí 3 mesas juntinhas já comportam o que, gente? 8 cadeiras, e aí 4 mesas já comportam o que? 10 cadeiras, e 5 mesas já comporta o que, gente? 12 cadeiras, não é isso? 10, 11, 12. Escreva a sequência numérica das quantidades das pessoas correspondentes a cada uma dessas etapas. Qual padrão você observou nessa sequência numérica? Então, a sequência é 4, 6, 8, 10, 12, que é o número de cadeira, que vai ser o número de pessoas. E o que a gente conseguiu identificar, observar, é que cada mesa acrescenta 2 cadeiras. Quando entra mais uma mesa, entra mais 2 cadeiras. Não é isso, gente? Foi isso que a gente observou. Complete a sequência de acordo com as regras. Números que, quando dividimos por 4, resta 1. Então, se dividir por 4, então vamos lá, aumentando de 4 em 4, não é isso, gente? 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 e por fim 41. Números que quando dividimos por 7, nós temos o resto 2. Então vamos lá. Subindo de 7 em 7, não é isso? 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51. Que regularidade você percebe na sequência dos itens da atividade anterior? E aí a gente percebeu que os números aumentam de acordo com o divisor proposto. Se o item A aumentava de 4 em 4, porque
O divisor proposto na A era o 4, então aumenta de 4 em 4. O divisor proposto na B é o 7, então aumenta de 7 em 7. Não é isso, gente? Agora vamos para a página 80 no Cri-Cri. Cruzadinhas numéricas. Que tal um desafio numérico? Em cada um dos itens você precisará completar os espaços segundo regras diferentes. Nesse primeiro desafio, os números de fora da cruzadinha foram formados pelo produto dos de dentro da mesma fileira. Veja o exemplo. Então, 24 foi formado de 8 vezes 3, 28 foi formado de 4 vezes o 7, e ao mesmo tempo 32 foi formado de 8 vezes 4 e 21 foi formado de 3 vezes 7. Né? Então, agora você vai fazer o mesmo. Então, 6 vai ser formado por qual número, gente? Claro que é 3 vezes o 2. E o 20, 5 vezes o 4. E aí, na lateral também, consecutivamente, se forma outro produtozinho, né? 15 de 3 vezes 5 e 8 de 2 vezes o 8. 2 vezes o 4. Na B, 28 que foi formado de 7 vezes 4 e 40 que foi formado de 8 vezes o 5. Que também na lateral a gente tem o 56 que é formado de 7 vezes o 8 e o 20 que é formado de 4 vezes o 5. Aqui nesse segundo desafio, os números de fora da cruzadinha posicionados à esquerda são formados pela soma dos números de dentro da mesma fileira. Já os números de cima são formados pelo produto dos de dentro da mesma fileira. Veja exemplo. 18. E o 18 é formado de 3 vezes 8. 14, formado de 7 vezes 2. E aí a lateral aqui é uma somatória, né? O 7 é formado de 3 mais 7 e o 8 é formado de 6 mais 2. Agora é com você. Complete a cruzadinha segundo o padrão. Então, 80 e 50. E a gente vai fazer o quê? A multiplicação. 80 o quê? 8 vezes o 10. 50 é o 5 vezes o 10. E aqui é a soma, né, gente? 13, que é 8 mais 5, e 20, que é 10 mais 10. Mesma coisa na B. 28 formado de 7 vezes 8. 40 formado de 5, 8 vezes 5. E aqui é a somatória. 15, 7 mais 8 e 9 é o 4 mais o 5. Vamos para apresentando informações. Após uma pesquisa, os dados obtidos são organizados e interpretados, para que possa visualizar, comparar e entender os resultados. Geralmente são usados gráficos, que podem ser de coluna, de barra, de setores ou de linhas. No caso das pesquisas do censo, pelo estudo do gráfico e tabela, o governo e outras instituições podem se informar a respeito de diversas situações do Brasil. No caso aqui, este gráfico apresenta o município brasileiro com maiores populações indígenas e foi construído com base nos dados do IBGE, de acordo com o censo de 2010. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse gráfico. Municípios com maiores populações indígenas do Brasil. Município de São Gabriel da Cachoeira, com 29.017 indígenas. O município de São Paulo de Olivença, 14.974 indígenas. Tabatinga, com 14.955 indígenas. São Paulo, com 12.977 indígenas. Santa Isabel do Rio Negro, com 10.749 indígenas. E Benjamin Constant, com 9.833 indígenas. Com base nesse gráfico, vamos responder as questões. Qual município apresenta a maior população indígena do Brasil? E qual é esse número? Então, a gente vê que o maior é esse aqui, né, gente? O município de São Gabriel da Cachoeira, esse número é 29.017 indígenas, não é isso? Na B, em qual dos municípios apresentados existe menor população indígena? E a gente percebe que a menor é justamente o município de Benjamin Constant, né? E esse número é 9.833. O gráfico em barras é muito semelhante ao gráfico em colunas. A gente acabou de ver o de colunas, agora vamos ver o de barras. Diferenciamos apenas por ter eixo de valores horizontais e discriminar os itens na vertical. Em geral, opta-se
por um desses dois gráficos, né? Esses dois tipos de gráficos, de acordo com o espaço disponível para construir. Observe a tabela a seguir. Número de escola indígena com material didático específico de Brasil. Quantidade de escolas, o ano, 2012, 2013, 2014, 2015 e a quantidade de escolas de cada ano. Represente os dados da tabela anterior no gráfico em barras a seguir. Depois escreva o título do gráfico. Então, o título a gente já sabe que é esse aqui, né, gente? Número de escolas indígenas com material didático específico do Brasil. Você coloca aqui. E aí, esses númerozinhos aqui, ó, os anos, ano 2012 a 2015, a gente começa aqui, certo? Do 0, 2012, 2013, 14, 15, vai subindo os anos. E aqui a gente coloca a quantidade de escolas de cada ano. Número de escolas, tá vendo aqui, ó? Claro, iniciando do menor número também para o maior. E aí a gente vai fazer as barrinhas. Em 2015, a quantidade de escolas. Em 2014, em 2013 e 2012. Claro que subindo daqui para cima, né, gente? Depois daí de observar tudo, você vai resolver essa atividadezinha da página 82 e 83 em casa. E, fim, por aqui, termina a nossa aulinha de hoje. E a gente vai ficando por aqui na nossa aulinha de hoje de matemática. Lembrando que sábado a gente tem um encontro marcado às 14 horas para a nossa aula extra de fechamento do conteúdo das provas que se iniciam próxima semana, tá bom? Fechando o livro 2, capítulo 4. Beijo, meus amores. Até amanhã para mais uma aula remota.